Agora, já entrando então no assunto da Sexta-feira Santa, para responder a pergunta do Vanilson Vieira, que é lá da cidade de Imperatriz do Maranhão, que ele quer saber quando oficialmente que nós temos obrigação de fazer jejum e abstinência durante a Semana Santa. Sim. E o comentário da Mônica também, que mandou um e-mail para a gente, ela não diz de onde ela que ela pergunta por que na Sexta-feira Santa não se deve comer carne. E ela já complementa dizendo o seguinte: quem não comemora a Páscoa, quem não se aprofunda nesses mistérios, está em pecado? Olha, vamos responder a primeira pergunta. Vamos lá, do Vanilson. Sim. Ele quer saber... Ele quer saber quando que exatamente a igreja recomenda, então, o jejum durante a Semana Santa. Exato. A igreja, solenizando a Quaresma, pede encarecidamente que se faça o jejum e a abstinência da carne 2 vezes ao ano, exatamente no começo e no fim da Quaresma. Na quarta-feira de cinzas, logo após o Carnaval, e na Sexta-feira Santa. Em homenagem à morte de Jesus, pede o sacrifício da abstinência da carne, certo? E, padre, todos somos obrigados a fazer o jejum. Quem tem uma idade superior a 60 anos, não. Tá certo? Mas a carne pode também deixá-la, né? Mas acho que ninguém morre se faz uma abstinência ou até uma renúncia também na alimentação naquele dia. E tantas vezes, quando nós fazemos um velório de uma pessoa querida da nossa família, que Deus chama para si, ninguém olha pelo relógio se é meio-dia, se é noite. Já fazemos espontaneamente o jejum. Quantos doentes ficam até sem comer tantos dias nos hospitais, né? Mas esta vez nós vamos fazê-lo e de bom gosto, pensando na paixão e morte de Jesus. E outra pergunta? A outra pergunta da Mônica é se nós também estamos em pecado. Exato. Gente, caso não quisermos comemorar, então, esse período. Olha, existe um preceito da igreja, né? De celebrar a Páscoa através da confissão sacramental e da comunhão eucarística. É o preceito da igreja que devemos todos observar. Somos cristãos também para isso, né? E olha, a todos os padres nesses dias não poupam energias e nem medem esforços para estar perto dos fiéis, até no atendimento das confissões, até nos horários, até fora do normal, para que todos possam celebrar com alegria e com dignidade o preceito da Páscoa. Por isso, vamos corresponder com a nossa boa vontade e façamos assim uma bela e santa Páscoa. Claro que quem se omite comete o pecado contra a lei da igreja e perguntaria para esta pessoa com que coragem esta pessoa se chama de cristã quando vive longe dos preceitos da igreja. E o nosso amigo Igor Morvan, que sempre manda pergunta aqui para a gente, assiste o programa Eclésia toda segunda-feira, ele quer entender mais, então, por que no Tríduo Pascal se faz o sinal da cruz no início da celebração da Quinta-feira Santa, depois vai fazer de novo só lá no sábado, no final do Sábado Santo. Se trata de uma única celebração ou são 3 celebrações distintas? São 3 celebrações distintas, mas, inclusive, repito, de sexta-feira não tem missa. É o único dia do ano litúrgico que não tem missa, né, Padre Guido? Exato. Não tem missa de sexta-feira. E por respeito à morte de Jesus, né, se faz a comunhão. O sacerdote também comunga. Inclusive, na missa de quinta-feira à noite, todos os padres consagram âmbulas, que são aquelas taças grandes, chamadas âmbulas, onde se colocam as hóstias, para poder dar a comunhão de sexta-feira para todos os fiéis que participam da solene ação litúrgica, né? A missa de quinta-feira termina com esta procissão solene e a adoração que vai noite adentro. Algumas paróquias, Eric, que costumam fazer adoração a noite inteira. Outras que fecham um determinado horário, talvez lá pelas 11, meia-noite, né? E depois se reabrem de novo na parte da manhã até o horário da celebração, geralmente das 3 horas da tarde. Por que 3 horas da tarde de sexta? Para bater exatamente com a hora
na qual Jesus veio falecer. Certo? Então, legal também, Padre Guido, que, como o senhor disse, foi bem interessante pensar assim, que essa adoração também é uma espécie de consolo, de companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, que naquele momento nós estamos lembrando da extrema agonia que ele viveu. Né? Exato, porque foi abandonado por todos. Gente, sejamos nós também pessoas práticas, como Jesus. Digamos a verdade que quando alguém de nós não passa bem, quer logo a presença de alguém perto de si. Os doentes que sofrem nos hospitais, um grande momento de alívio é quando vê que entra no quarto alguém da família. E Jesus, não esqueçamos que por 2 vezes acordou os apóstolos que estavam dormindo. E pediu, pelo amor de Deus, estejam comigo um pouco de tempo. Mas minutos depois, de novo, estavam cansados, talvez tinham até bebido um pouquinho, porque é bom lembrar, talvez até como motivação, que a Santa Ceia, celebrada até hoje no rito dos hebreus, comporta também que cada um deve tomar 4 copinhos de vinho. Até hoje eles fazem isso. E naquela hora da noite, eles vencidos um pouquinho até pelo efeito até do álcool, eles dormiram, os apóstolos. Inclusive, cada copo de vinho tem seu significado, é uma riqueza simbólica muito grande. Né? Exato, e se toma logo após que são cantados alguns salmos de aleluia, de alegria, porque Deus libertou o seu povo, etc. É um ritual que é respeitado também no dia. E Jesus fez tudo conforme estava escrito na lei. E se não me falha a memória, quando Jesus foi tomar o 3º cálice, que ele fez a instituição oficialmente antes, da Eucaristia. Na verdade, liturgicamente falando, está escrito ao término do jantar. Ao término do jantar. Do jantar, sim, que é aí que ele instituiu a Eucaristia. Ok. Padre Guido, o Padre Darcy Rodrigues, inclusive, mandou uma pergunta comentando sobre isso. Obrigado pela sua audiência, Padre Darcy. Até que horas essa adoração que a gente estava comentando, ao Santíssimo Sacramento na Quinta-feira Santa, até que hora ela deve ser feita? O senhor disse de alguns costumes mais tarde, mas há uma recomendação para uma hora específica? Não, não há. É fazer companhia a Jesus naquela hora, naquela noite, né? Há um costume nas cidades de visitar 7 igrejas com o Santíssimo exposto. Uma visita de adoração a Jesus, são tradições. O importante é estar um pouco com Ele, porque aquela foi a noite mais dramática que Jesus viveu, quando foi abandonado por todos, e pior ainda, logo em seguida, ele recebeu, veja só, um beijo para ser entregue aos carrascos. Judas escolheu a pior maneira possível para entregar Jesus. E Jesus chegou a suar sangue. Um gesto que faz refletir, porque sentiu na pele como homem o que estaria para acontecer dentro de alguns minutos. Foi uma noite que nós sabemos, os 4 evangelistas gravaram a paixão e a morte, cada um com pormenores diferentes, mas riquíssimos de significado e de conteúdo. Jesus foi desprezado, humilhado e perdeu toda a sua dignidade. E, para concluir, a morte na cruz era a pior das humilhações, a tal ponto, Eric, que o condenado a morrer na cruz perdia também o direito da sepultura. Uma vez que morria, devia ser jogado junto com as carcaças de animais, com os excrementos humanos, na fossa, para apodrecer como um animal. Foi naquele momento, graças a Deus, que alguém se mencionou de compaixão, alguém foi pedir para Pilatos de abrir uma exceção para guardar e sepultar o corpo de Jesus. Pilatos, que estava até aqui, desculpe o gesto, cheio de remorso de consciência por ter lavado as mãos, mas ao mesmo tempo ter condenado Jesus, até que logo deu o seu parecer favorável, abrindo uma exceção
mas quem morria na cruz perdia exatamente toda a dignidade de ser humano. Inclusive, quando nós representamos os crucifixos, costumamos até colocar um pano nas partes íntimas de Jesus. Saiba que quando um homem era condenado à cruz, era completamente nu, diante até de mulheres, até de crianças. Quindi era despojado da sua dignidade de homem. Nós, no nosso programa passado, falamos um pouquinho até do Holocausto dos Hebreus. Sim. Veja que 2000 anos atrás, as coisas não eram muito diferentes quando se tratava de condenar uma pessoa à morte. Pois é, o ser humano já chegou nessa terrível condenação, muito antes até do século XX, o exemplo mesmo do Império Romano que fazia isso. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa Eclésia, não sai daí até já.